A gente olha, assim, a estrutura de homens, claro que vai depender também do tamanho do... Mas a gente pensa assim, caramba, o homem vai precisar de muito sangue para conseguir manter uma ereção, né? A gente não deve precisar de tanto, só que é justamente o contrário. O homem vai precisar ali em torno de 60 ml de sangue, que não é pouca coisa, mas nós vamos precisar de 300, 350. Ah, mentira isso. Verdade. A gente tá em desvantagem mesmo. Você entendeu? É fusão antes, É fisiologia. É isso, é fisiologia. Nossa. Então... Você acha que esse sangue vai chegar na mesma velocidade? Nunca. Nunca. E por que nunca explicaram isso quando a gente era criança? Eu e o Jal, sabe o que a gente teve que fazer para explicar isso para os homens? Que o Jal tem um treinamento só para homens. Ele tem os alunos dele lá. Que legal. A gente pegou algumas taças de vinho e mostrou. Olha quanto que os homens precisam de sangue para ereção, para uma ereção grau 4 e tal. Mostramos. Aí os homens ficam impactados. Nossa, quanto sangue. Aí depois a gente chega lá e vai botando as taças. Nossa. É quase 5 vezes mais. E mostra o quanto que as mulheres precisam. Aí, olha só, se o homem entendesse que se ele demora mais tempo para penetrar, se ele demora mais tempo para tocar no clitóris e ele passa mais tempo ali no chaveco, no amasso, isso já vai excitando a mulher. Quando ele vai finalmente tocar nela, ela já está tão excitada que ele não precisa gastar muito tempo nesse processo. Só que ele apressa, aí ele vai, a mulher não está pronta ainda. Aí aquilo é desagradável. Aí a gente volta lá no começo da excitação. Aí a gente fica nesse processo, vai e volta, vai e volta. Se o cara tiver a paciência e esperar, ele faz uma coisa que é o autocontrole, que é muito boa pra ele e que a gente gosta, porque um cara que se controla é um cara, não é? É o cara. É o cara. E a gente tem tempo. Aí a gente não precisa ficar ouvindo aquele tipo de coisa. Ai, a mulher demora muito. Ai, tem que passar muito tempo no oral. Não é muito tempo, é o nosso tempo. Amiga, É que às vezes ele se apressa. Tem que curtir aquele momento, né? Não é só você pensar que é só a penetração. É curtir todo aquele momento. Porque assim, a nossa vida já é corrida pra caramba, né? A gente tem que... E se a gente tem realmente um momento do sexo, é um momento que tem que incluir na rotina. Então, ele tem que ser muito bem apreciado, né? Gente, lembrei de uma coisa. Fala. Nossa. Vocês já assistiram Boa Sorte, Léo Grande, com a Emma Thompson? Não. Já passa de dica aí. Gente, vocês precisam assistir Boa Sorte, Léo Grande. Tá. Nós recebemos um convite da Paris Filmes para ir lá fazer a premiere. Tá. E foi fantástico. Conta a história de uma mulher de 55 anos que era professora, ficou viúva e quando ela se aposenta, ela resolve contratar um garoto de programa. Por quê? Porque ela ficou cansada, assim, de ter levado uma vida inteira sem prazer, de não ter feito nada. E aí o filme se passa todo em torno da sexualidade dela e da vida dele e como que ele vai ajudando ela e você vai vendo os limites que ela tem. E aí ela conta... tem um momento muito engraçado do filme. É um filme em que ela descreve como que era o sexo com o marido. Ele pergunta pra ela, como seu marido fazia sexo com você? Aí ela olha pro teto, olha assim e fala, ele vinha... caía pro lado e dormia. Tá bom. Era isso. E então, assim, muitas mulheres passam por isso, muitos homens se comportam dessa forma. Assistam, porque não é só uma mulher com mais de 50 anos que vive isso. E outra coisa, a gente vai chegar lá. E a gente precisa saber lidar. Porque mistura, né? A gente mistura um pouco essa questão da paixão com o desejo. A maioria das mulheres faz um pouco essa mistura de querer não só o sexo e o prazer, mas também querer a emoção, né? De desejar, de ser desejada. E eu achei o filme fantástico por causa disso. Que legal. Não se trata só do fazer o sexo ou fazer a posição. Se trata de você experimentar todo o prazer daquele momento, como você falou. E às vezes vira mecânico, né? Vira mecânico. É isso que eu falo. O sexo tem sido muito banalizado, né? A vida sexual tem começado muito cedo. Tem isso aí também, né? E o que eu vejo é isso. Os adolescentes, né? Adolescentes ou até crianças, assim, não tem esse preparo emocional. Nem sabe o que significa. Verdade. O sexo tem um significado, não é só um ato em si. E é poderoso.